Bom, é normal você ficar ansioso para ser promovido. Presta atenção aqui no que eu vou dizer agora. Muita gente quer ganhar mais, muita gente quer crescer na empresa, muita gente procura o status que o cargo dá. Exatamente. A ascensão profissional ela te dá um status pessoal, um prestígio que existe no cargo que você ocupa. E olha, hoje, o que eu vou dizer aqui para você pode até parecer um pouco supérfluo, mas à medida que você vai subindo no cargo e sua confiança vai aumentando, tanto no que você é capaz de fazer, quanto no que as pessoas veem em você como uma pessoa estável, você vai entender o que eu quero dizer sobre como ser promovido mais rápido. E é isso que eu quero falar com você agora, beleza? Então vamos lá, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Gil, eu sou estrategista de carreira e desenvolvimento profissional e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Então vamos lá. Uma vez eu encontrei com uma pessoa no mundo corporativo e a gente já tinha trabalhado em outra empresa. É provável que se você está aqui comigo há mais tempo, você conheça essa história. A gente tinha trabalhado em uma empresa bem menor. Em empresas menores, a dinâmica ela é um pouco diferente. São as famosas startups, né? As startups, você tem ascensões muito rápidas, muito ligeiras mesmo, porque o ambiente é dinâmico. A startup ela cresce muito rápido, ela muda muito rápido e muitas vezes as pessoas que são promovidas ali, elas estão no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Só que se a startup não cresce, ela quebra, né? Se uma startup ela não consegue se sustentar nessa dinâmica, ela vai quebrar. No corporativo, a gente não pode dizer o mesmo, porque as empresas elas já são mais consolidadas, elas já têm muito tempo de caminhada, digamos assim. E é importante que você entenda que as promoções no mundo corporativo de empresas multinacionais acontecem por ciclos. E esquece plano de carreira. Você não vai entrar numa empresa multinacional pensando assim, daqui 2 anos eu vou ser promovido, daqui 1 ano eu vou ser promovido, daqui 3 anos eu vou ser promovido, Não existe isso mais. Pode ser que você vai ser promovido em um ciclo de 3 anos, mas também você pode não ser promovido. É normal de acontecer. E depende muito da sua liderança, depende da circunstância da empresa, depende do quão você está entregando o seu resultado. São vários fatores. Por isso que é importante que você entenda que no mundo corporativo as promoções acontecem por ciclos. E plano de carreira não existe mais? Existe no funcionalismo público. É muito comum você encontrar servidores públicos e tal que são promovidos de tempos em tempos para cargos melhores. Mas chega num momento que bate num teto que o negócio começa a virar politicagem. E não é nem política, não. É politicagem mesmo. As pessoas precisam começar a bajular quem tem cargo, quem não tem cargo, para que ela possa subir. Isso acontece e normal. E nada contra servidores públicos, mas é assim que a máquina funciona hoje. Beleza, então por que o ciclo é importante? Você tem que estar imerso em um projeto para que você consiga entregar um resultado. Você foi contratado para resolver problemas e no final dessa resolução você tem o resultado. A promoção ela pode ser alinhada exatamente depois desse resultado. Vamos supor que você foi contratado para concluir um projeto em 18 meses. No final desse projeto, você tem a clareza de que você vai ser promovido? Provavelmente não. Porque às vezes, quando termina o projeto, a equipe que está ali alocada naquela função é mandada embora, é desligada. Só que isso é previamente alinhado. Você pode ser reconduzido para um novo projeto, uma nova atividade? Pode também. Inclusive, pode ser promovido nessa realocação. Por isso que é importante que você tenha em mente como que funcionam os ciclos. E como eu disse, nas empresas os ciclos funcionam em 3 anos. O primeiro ano, você vai trabalhar o posicionamento profissional. O que é isso? Gente, uma entrevista com um gestor de 1h30, que seja 1 hora, você não consegue passar para ele tudo o que você é capaz de fazer. Quais são todos os seus entregáveis, quais são as suas competências, quais são as suas capacidades. Isso é muito difícil em uma única entrevista. Então, o que acontece? Quando você consegue mostrar que você é capaz de executar numa entrevista para um gestor, entra a seguinte questão: será que agora eu vou conseguir ver isso? Nesse sentido, o gestor, ele faz uma aposta que você é capaz de executar, só que agora você precisa se provar. Quando você entra num cargo novo, você precisa trazer essa prova para o seu gestor, para quem te contratou. E aí é o básico bem feito. Você vai pegar os problemas que o seu gestor tem e vai resolvê-los. Você vai, obviamente, vai alinhar isso com ele.
Depois disso, que você já executa o básico, já está consolidado e você tem a confiança do seu gestor, você começa a se consolidar como um profissional. O que é isso? Você já vai começar a buscar projetos maiores, mais importantes. Você vai começar a mostrar as suas habilidades, para que você veio. Você já vai endereçar o caminho onde você se prepara para o próximo nível. E eu tenho um vídeo nesse canal que eu explico principalmente quais são as habilidades que você precisa desenvolver e quais são as mais comuns nos profissionais que já foram promovidos no mundo corporativo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo aqui. E por fim, a gente tem o terceiro ano, que é a ascensão profissional. Você construiu a base no primeiro ano, você mostrou que você está preparado para o próximo nível e agora você começa a ascender profissionalmente. Por isso que é um ciclo, porque nos primeiros anos você ainda está conhecendo o processo. Você já está posicionado. E aí você começa a mostrar os seus resultados. Alinhar as expectativas com o seu chefe é sempre fundamental, porque você entra na empresa achando que vai ser promovido com menos de um ano, isso é ilusão, gente. Se a pessoa entra pensando que as promoções são imediatas, ela vai se frustrar. E foi isso que aconteceu com a pessoa que eu encontrei no corporativo. Uma cabeça de uma startup, em que a startup é dinâmica, no corporativo não. Eu lembro que essa pessoa me disse assim: se eu não for promovido para gerente em um ano, eu vou pedir conta. Como eu já sabia da dinâmica do corporativo, o que eu falei? Eu falei, meu amigo, é o seguinte, se você está achando que você vai ser promovido com um ano, você já pode pedir conta agora, porque você não vai ser promovido com um ano. A possibilidade disso acontecer é muito baixa, mesmo que você tenha excepcionais resultados por conta do ciclo. Existem travas, inclusive até no RH. E isso não é um problema. Na realidade, é até uma coisa boa, porque você cria um processo realmente de aprendizado. E como eu disse, nem sempre você chega 100% ali preparado. E nem deveria, mas você tem que ter um mínimo de preparação, você tem que ter um mínimo de cultura. E em menos de 3 anos, você não consegue pegar a cultura do lugar. É mais ou menos isso que o RH pensa. Beleza, mas aí vem uma próxima pergunta. Mas é possível, então, eu diminuir esse tempo para menos de 3 anos? Se eu falasse que não, eu poderia estar cometendo uma presunção aqui. E eu poderia estar mentindo para você. Então a resposta é sim. É possível reduzir, mas existe um risco. Porque como, na média, você vai ter os 3 anos, você pode fazer tudo certinho. Você pode endereçar tudo com qualquer coisa, qualquer projeto. Pode entregar bons resultados, pode se conectar. Mas mesmo assim, você não consegue ser promovido. Entende? Então, esse risco associado, ele existe e você precisa ter clareza de que a meta é você ser promovido num ciclo convencional. Mas o que eu posso fazer para ser promovido antes? Então, a primeira coisa que você pode fazer é o seguinte: ganhar a confiança do seu chefe. Lembra lá que eu falei, o primeiro ano é o básico bem feito. Você vai resolver os problemas do seu chefe. Você tem que transformar o seu chefe em um padrinho para você. O que é isso? Ele vai te vender para as outras pessoas. Ele vai te empurrar para o próximo cargo, seja dentro da área que você está hoje, atual, ou fora dela. E aí, mais uma vez, para fazer isso, você precisa resolver problemas para o seu chefe. E claro, você deve estar pensando agora, eu tenho que fazer o básico só. Isso é o básico. Você tem razão. Você precisa focar no básico, mas o pulo do gato aqui é o seguinte: quando você se conecta com outra pessoa que é par do seu chefe e que ela tem uma influência sobre o seu chefe, essa pessoa também precisa confiar em você. E aqui você sai do básico, você não está mais dentro do básico. Por quê? Essa pessoa, ela provavelmente é de outra área ou ela é um cargo acima do seu chefe. Quando você constrói esse ecossistema em que os seus resultados, eles começam a influenciar pessoas que orbitam ao redor do seu chefe, você já não está mais na parte básica. E esse é o pulo do gato. Porque se você conseguir ornar, fazer o básico bem feito e ainda conectar com resolver problemas dessas outras pessoas, você começou a ganhar essa confiança em que se 2 pessoas começam a te apadrinhar, o caminho para a promoção fica muito mais fácil, porque outras pessoas que ouvirem essas 2 falando bem de você, elas vão seguir o mesmo fluxo, porque tem uma confiança estabelecida dentro da empresa. Estão confiando no seu trabalho, significa que eu também
uma terceira pessoa, posso confiar. E esse é o pulo do gato. Eu escutei uma vez, você precisa ter a ambição de ser promovido. E para isso você precisa da intenção de ser promovido. Porque muita gente quer ser promovida, mas ela não tem aquela intenção. Ela faz o básico e acha que o básico vai promover. Mas isso não é verdade. E aí, uma outra coisa que você pode estabelecer com o seu chefe é justamente o que eu falei no começo. Qual é o resultado que eu preciso ter em que eu serei promovido? Isso é importantíssimo porque isso te dá base para criar esse ambiente e cobrar do seu chefe a promoção. Porque se você não cobra, se você não vai atrás, gente, a probabilidade de alguém ir atrás por você é muito baixa. Essa pessoa ela só vai atrás de uma promoção para um funcionário se para ela o interesse em manter esse funcionário na equipe dela é muito maior do que, às vezes, deixar você fazendo o básico ali sem necessariamente mexer no seu desenvolvimento para continuar entregando os bons resultados que ela entrega. É basicamente ter um chefe ruim, digamos assim, entende? Por isso que é muito difícil também você olhar para um seu chefe e perguntar: olha, quando que eu posso ser promovido? Ele não vai responder, você vai ser promovido tal época. Ele não pode prometer isso. Nenhum chefe vai prometer que você vai ser promovido. Porém, você precisa relembrar para ele que ele vai te ajudar nesse processo. Porque ele é o dono do orçamento, ele é o dono da vaga, ele que vai brigar por você para que você ganhe mais, se for necessário. Se o seu chefe ele não tem essa postura, existe algum desalinhamento aí, concorda? E aí você vai precisar ajustar esse ponteiro. Por quê? Se o seu chefe não está querendo brigar por um salário maior para você, é porque ele não está enxergando o seu valor. E aí é hora de parar, entender onde você pode melhorar e começar a executar rumo a resolver os problemas do seu chefe. E é importantíssimo isso, porque sem resolver os problemas da pessoa que vai te apadrinhar, você vai continuar estagnado. Se esse conteúdo te agregou alguma coisa, se você entrou aqui e agora você enxergou uma nova perspectiva de uma mesma situação que você passa, já se inscreve no canal, ative as notificações. Toda semana eu estou aqui ajudando você a ser promovido no mundo corporativo. Te vejo no próximo vídeo.